A paz do Senhor Jesus, está no ar o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por permitir adentrarmos a sua casa para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seja bem-vindo você e toda a sua família. Que o nosso Deus vos abençoe através desta programação. Hoje estudaremos a penúltima lição deste trimestre com o tema Ética Cristã e Política. Nesta lição, traremos a definição e o conceito básico da palavra política. Elencaremos exemplos bíblicos de servos de Deus cuja participação se deu na esfera política, bem como qual deve ser a conduta do cristão no exercício do seu direito de votar. E, por fim, destacaremos ainda qual a postura e os deveres cristãos exigidos por Deus em relação ao Estado. Você deseja aprender mais sobre este importante assunto? Então continue conosco assistindo ao seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo 7. A verdade prática nos diz: a política faz parte da vida em sociedade. Como o cristão não vive isolado, ele deve ter consciência política, sendo sal e luz neste mundo. O objetivo geral desta lição é mostrar que a política faz parte da vida em sociedade e que o crente deve ter consciência política. Os objetivos específicos para a lição de hoje são três. Primeiro, apresentar uma perspectiva bíblica da política. Segundo, compreender que a separação do Estado da Igreja é uma herança protestante. Terceiro e último, mostrar como o cristão deve lidar com a política. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita na Epístola aos Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7. Acompanhe conosco. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Bem, meus irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a participação do presbítero Alessandro Barreto. Paz do Senhor, irmão Alessandro. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. E contamos também com a participação, mais uma vez, do presbítero Jonathan Lucena. Paz do Senhor, irmão Jonathan. A paz do Senhor, evangelista Marcelo. Amém. Meus irmãos, hoje estamos estudando a lição de número 12 deste trimestre. Já estamos aí na penúltima lição deste trimestre riquíssimo, onde estudamos acerca do tema geral Valores Cristãos enfrentando as questões morais de nosso tempo. E hoje a lição tem como tema Ética Cristã e Política. Falar sobre Estado, política, é falar de uma das instituições divinas, quando nos reportamos ao Estado. Biblicamente, há três instituições divinas, a saber, família, igreja e Estado. E Deus confiou ao homem o governo desta terra. A Bíblia é farta
em referências a respeito disso. Por exemplo, Gênesis 1 e 26 e Salmo 8, versos 5 e 6 são textos que mostram que Deus deu ao homem a capacidade de dominar e de reger a terra. E essa regência da terra, com o passar do tempo, ela foi acontecendo de forma monárquica, teocrática e de forma democrática. E no Brasil nós vivemos essa forma de governo de forma democrática. E nada melhor, irmão Alessandro, já que estamos introduzindo o assunto sobre ética cristã e política, destacarmos essa palavra-chave aí, que é a palavra política, para que o professor esteja trazendo em sala de aula a definição, a partir do que vai ser tratado aqui, e assim esclarecer até a história dessa palavra, a etimologia dessa palavra política e em que cenário ela apareceu a primeira vez. Pois não, evangelista Marcelo. A palavra política, ela tem um significado, uma conotação muito abrangente, não é? Mas, de forma bem específica, a expressão política vem do grego polis, que significa necessariamente cidade. Tem uma definição que o pastor Douglas Batista trouxe na lição, sim, que eu acredito que é bem interessante a gente ler, porque está de forma bem simples e direta, dizendo o seguinte, que o significado de política é apolítico, essa expressão polis indica não apenas os procedimentos de governar, de organizar o Estado, mas também os direitos e deveres do cidadão em, primeiro, participar, segundo, concordar e terceiro, discordar do governo. Quando falamos de política, essa expressão discordar, não estamos querendo aqui acentuar nenhum espírito de rebelião, mas sim o direito de dizer sim ou não. Não ser cesseado a ouvir ou se submeter a algo que seja contrário à sua ideologia, ao seu ponto de vista, à sua cosmovisão. O dicionarista Antônio Ruais, ele traz uma definição de política que também eu acredito que vai contribuir. Diz que política é a arte ou ciência de governar. É a ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. O senhor fez uma pergunta no início que acredito que cabe ser dito aqui sobre onde foi que surgiu a primeira vez dessa ideia de polis, do grego, não é? Da expressão grega polis. E como nós estamos falando de grego, nós já paramos e começamos a delimitar na história das civilizações a civilização grega. Não é? A civilização grega que surge aí por volta do 5º século antes de Cristo. E é em meio a essa civilização que alguns filósofos vão começar a pensar sobre vários assuntos, inclusive a política. E a política vai nascer justamente com um desses filósofos, que é chamado de Platão. Ele escreve uma literatura por nome de A República. Esse livro ele vai falar sobre formas de governo, de organização, já que a cidade ou as cidades estavam crescendo bastante, se desenvolvendo, e havia necessidade de ter orientações para governar e organizar essas cidades. Então, ele escreve esse livro que vai trazer, como já foi dito, não só orientações de governo, mas também orientações de distribuição de renda, de trabalho e aí por diante. Então, a ideia de política surge nesse mundo grego. Poderíamos dizer que a política, além de nascer na Grécia como uma ciência propriamente dita, ou como uma arte de governar, poderíamos dizer que a política pode ser entendida também como o conhecimento ou a participação, a defesa e a gestão dos negócios da polis, ou seja, das cidades metrópoles. Muito bem. E quando a gente fala sobre política, Estado, nós não podemos jamais, presbítero Jonatas, acreditar que quem entra para a política necessariamente vai ser corrupto, até porque há exemplos de personagens bíblicos que foram homens que trabalharam na esfera política, atuaram na esfera política e muitas vezes foram até instrumentos de Deus para abençoar tanto o seu povo, como também pessoas que não eram do seu povo num governo legítimo e justo. Com certeza, evangelista. Inclusive, aproveitando a sua fala inicial, quando o senhor disse que uma das instituições que foram estabelecidas ou criadas por Deus está o Estado. Então, está aí o âmbito político, não é? E afirmar, por exemplo, de que vários personagens na história, né, bíblicas, por exemplo, no Antigo Testamento e também no Novo, por que não dizer, de pessoas que foram servos de Deus e que foram instrumentos dele também nessa esfera, né, no âmbito político.
E isso é importante afirmar em sala de aula, porque quando a gente pensa sobre o assunto de política, principalmente da realidade que nós enfrentamos no Brasil, na nossa sociedade odierna, existem algumas concepções erradas sobre a política. Por exemplo, há quem afirme, quando se pensa sobre política, que a política é do diabo. Existem algumas pessoas que têm essa concepção. Outros vão dizer, olha, o cristão não deve se relacionar com a política porque ele corre o risco, ou todo aquele que se envolve com política vai se corromper necessariamente, não é? E alguns vão dizer, não, é perda de tempo se envolver o crente, o cristão com política, porque não se vai se resolver. O importante é o crente pregar o evangelho e esperar a vinda de Cristo, não é? E quando a gente olha para a Bíblia, como por exemplo, veremos pessoas como Daniel, não é? Que foi um servo de Deus, não é? Que esteve a serviço do Senhor e que atuou na esfera política. Ainda como jovem, a Bíblia diz no Daniel capítulo 1, quando ele chega em Babilônia, há um investimento naquele jovem. Isso. E ele começa a se destacar, né? Mostra vocação para aquele serviço, ele mostra preparação intelectual. A Bíblia diz que ele tem um conhecimento vasto, né? Não só na ciência de Deus, vamos dizer, quanto ao conhecimento das doutrinas da palavra de Deus, mas também sobre assuntos diversos, principalmente dentro da Babilônia. E também mostra integridade. Daniel é um exemplo nato do Antigo Testamento de alguém que possui qualidades necessárias para ser um bom político, né? Ele mostra vocação, preparo intelectual e, sobretudo, integridade. E este era um servo de Deus, né? A Bíblia diz e o chama como sendo governador no período do Império Babilônico. E não somente nesse período, mas em um período posterior, conforme a palavra de Deus nos mostra. Em Daniel capítulo 2, versículo de número 48, ele é chamado de governador da Babilônia, ou um dos governadores da Babilônia. Ele se destaca como chefe dos oficiais da província e é nomeado posteriormente pelo rei Dario como sendo um dos príncipes mais eminentes, vamos dizer. Trabalhou de maneira exemplar, não é? E também foi cotado em um período de Daniel capítulo 6, eu queria ler esse texto rapidamente, que é bom destacar de que a forma de governo que existia tanto na Babilônia como no Império Medo-Persa eram formas de governo totalmente diferentes. Por exemplo, na Babilônia havia a forma de governo absolutista, né? O rei era a própria lei, ele estava acima da lei. Já no Império Medo-Persa vai ser um pouco diferente, vai haver uma divisão, não é? É como se a lei estivesse acima do rei, estava submetido à lei, e ele vai dividir, o poder não é mais centralizado. E dentro dessa realidade está Daniel, e em todos esses governos ele se mostra destacado. Por exemplo, capítulo 6, versículo 1, diz que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes. Ele está aqui estabelecendo a forma governamental, quero dizer, de dividindo os poderes, né? E sobre eles 3 presidentes, digo, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E o mais impressionante é quando a gente lê o versículo 4, que quando há a percepção dos demais presidentes de que havia a intenção do rei Dario de colocar Daniel sobre eles como destaque, diz que eles procuravam achar ocasião, contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, o exemplo de Daniel é clássico no Antigo Testamento, mostrando que não é incompatível, por exemplo, um crente, um servo de Deus, servir a Deus no âmbito político. E mostra também que cai por terra o conceito de que todo aquele que se envolve com política necessariamente vai se corromper, porque Daniel se destaca como sendo um crente fiel a Deus e também íntegro em suas funções políticas. Inclusive conselheiro destes reis, não é isso? A partir de Nabucodonosor, ele chegou a interpretar sonhos, dar conselhos, não é isso? E também aqueles que vieram depois dele, até o Império Medo-Persa, como foi frisado aqui, e eram homens que não temiam a Deus, né? Até onde a gente pode enxergar, ao que parece só Nabucodonosor, que depois teve um encontro com Deus, conforme o capítulo 4 de Daniel, né, irmão Alessandro? Mas a gente vê Daniel sendo conselheiro destes homens, revelando Deus a estes homens, né? Deus se revela através de Daniel, e Daniel mostra a incorrupção
no meio desse povo que não temia Deus, mostrando como um servo autêntico, né, que é possível galgar posições, pessoas que têm vocação pública. Assim como Daniel, nós temos outros exemplos também de pessoas que também atuaram na esfera política e continuaram sendo autênticos servos de Deus. Sim, sim, evangelista Marcelo. A prova disso, quando nós falamos sobre a questão da política, é que há uma diferença entre política e a politicagem, não é? A politicagem é quando há interesses, e esses interesses são interesses malignos ou maléficos por trás da política, né? Mas a política é algo que eu posso até dizer que a Bíblia mostra como sendo algo vindo da parte de Deus. Sim. Até porque reger uma nação para o bem da nação é algo positivo, né? Nós poderíamos citar outro exemplo, respondendo à sua pergunta, o personagem de José. Gênesis, quero ler aqui um texto, 41, capítulo 41, verso 38. Eu acho muito interessante, diz: disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? E ele continua: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e continua, e por tua boca se governará, veja a expressão, todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Então, além de Daniel, que é um exemplo de um político crente que se sobressaiu e mostrou a sua vida de integridade, nós temos aqui o exemplo de José, que foi nomeado governador, e vale salientar que José não era egípcio, não é? Para isso, mostra de que o testemunho dele foi tão sobremaneira que fez com que ele fosse nacionalizado e recebesse um posto. Na história do Egito, não existe ninguém que não fora José que não seja egípcio, que sentou nesse posto de segundo do Egito. Se lermos o restante do texto, ministro, o versículo 42 diz assim: e tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e o pôs o colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém, sem ti, ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Que exemplo maravilhoso de um crente que chegou à política, mas não se corrompeu. Mostrando que essa ideia de satanizar ou demonizar a questão da política não tem base bíblica. Isso. Porque nós temos aqui o exemplo de José. É possível uma pessoa em posição de autoridade no mundo político ser íntegra e trabalhar honestamente ao bem do povo, ou para o bem, talvez seja a melhor expressão, como exemplo de Daniel e José. Muito bem. E a gente viu que José, na história, narra isso, né? Que ele serviu de bênção não somente para o seu povo, sim, como para aquelas nações circunvizinhas que houve uma grande fome, mas vinham para o Egito e ali tinham trigos para serem, né, grão de trigo para ser alimentado, sementes, né, para produzirem, para continuarem a vida e não perecerem com a fome, né? Então, é possível que um crente tenha vocação pública e assuma esta vocação e seja de bênção tanto para a igreja como para o mundo, né, empreendendo, né, projetos que venham a beneficiar o bem comum, né? Nós vamos continuar este assunto, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta, não saia daí. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião estudando a penúltima lição deste trimestre com o tema Ética Cristã e Política. No primeiro bloco, trouxemos aqui uma definição da palavra política e em que momento da história essa palavra surge, a ideia central dela. Falamos também de que há personagens bíblicos que foram inseridos na esfera política
e ainda assim mostraram incorrupção, uma vida de fidelidade e serviram de bênção tanto para o povo de Israel, o povo de Deus, como também para as pessoas que não pertenciam ao povo da aliança. E aí falamos a respeito de Daniel, falamos a respeito de José, mas, presbítero Jonathan, não foi somente esses dois exemplos, não. Nós temos outros personagens bíblicos que poderíamos elencar aqui para o professor estar destacando em sala de aula, mostrando que é possível, essa é a tônica da questão, de que é possível um crente que tem vocação pública, ele inserir-se neste ambiente e ainda assim preservar a sua vida moral e servir de bênção para todos. Com certeza, Evangelho. Seguindo esse pensamento, né, visto que já foi demonstrado aqui que não é incompatível um crente ser político ou um político ser um crente fiel, não é? E entre outros exemplos que poderíamos citar ainda, é bom lembrar também o exemplo de Neemias, não é? Um homem que também se destacou pela sensibilidade que teve, não é? Demonstrando vocação para a política e tornando-se governador no reino Medo-Persa, conforme está escrito em Neemias capítulo 5, versículo 14, e também capítulo 10, versículo 1 desse mesmo livro, onde textualmente ele é chamado de Neemias, o governador, mostrando de que é possível sim o crente se destacar. É interessante que ele se destaca como cristão, como servo de Deus, o cristão no sentido prático, né? Que seria um antagonismo dizer cristão no Antigo Testamento, mas como servo de Deus, sim, ele se destaca como alguém que fez a diferença dos outros que lhe antecederam. Há um texto muito belo em Neemias capítulo 5, quando ele próprio vai transparecer, mostrar a forma como ele governou, o que estava governando. Ele diz, por exemplo, no capítulo 5, versículo 14, também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Ele não exigiu, não é o direito que lhe era peculiar, vamos dizer, sim, mas diante da realidade social daquela época, ele não oprimiu o povo, né, para ter um benefício pessoal. Ele ainda vai dizer de que essa atitude é contrastada com as pessoas que lhe antecederam dentro da realidade política de seus dias. O versículo 15 ele vai dizer, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo. Ele diz ainda, e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém eu, veja a diferença, né? Assim não fiz por causa do temor de Deus. Ele mostra temor a Deus, conforme está nesse texto, e ainda se lermos o versículo 18, nessa mesma narrativa, ele vai mostrar amor ao povo. O que motivava ele a ser um político diferenciado, além de servir a Deus acima de tudo, era alguém que tinha temor a Deus ou temor de Deus e também que legislava ou que trabalhava em função do seu povo, em função do próximo, não por benefício pessoal. É o que diz a palavra de Deus. E ainda temos outro exemplo, irmão Alessandro, além de Neemias, que foi um grande governador, um homem que estava bem acomodado ao lado de Artaxerxes, mas que vendo a necessidade do seu povo, da sua história não ser perdida ao vento, ele pede autorização e vai reerguer aquela nação. Temos o exemplo clássico, né, de uma mulher, não é isso, que Deus, dentro do seu plano soberano, inseriu dentro da cidade de Suzã, ali ao lado do imperador Assuero, não é isso, para trazer um grande livramento para o povo de Israel. Sim, ministro, com toda certeza. E antes de falar sobre Esté, é interessante dizer também, enquanto o presbítero estava falando, me veio essa informação na mente, que todos esses exemplos que foram dados foram de pessoas que estavam fora da sua nação, num mundo totalmente hostil à sua fé. Pois é. Porque alguém pode dizer, mas ser político onde há só crentes é bom. Eu quero ver ser político onde existem corruptos. Lembramos que José era escravo e estava no Egito. Isso. Mas foi um bom político. Lembramos que Daniel foi deportado do seu país e foi um bom crente e foi um político em meio a dois reinos, como foi dito aqui. Isso. Babilônia e o reino persa. Isso. Foi citado aqui também Neemias, que era copeiro e foi governador. Veja que todos esses saíram de baixo para cima em meio em uma geração e uma nação corrupta. E Neemias é governador no reino Medo-Persa, não é?
O texto de Esther, evangelista, é o texto do capítulo 2, versículo de número 17, mas antes de ler propriamente dito, só fazendo um reforço, um adendo ao que foi falado sobre Neemias, quando eu citei que ele foi governador no reino Médio-Persa, eu estou me referindo a governar a própria Jerusalém, Judéia, porque nós entendemos de que, neste período histórico, o governo Médio-Persa era quem estava sobre Jerusalém. Mas o texto do capítulo 2, evangelista Marcelo, versículo 17 de Esther, diz assim: e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Nós estamos aqui falando daquela grande cerimônia que foi feita, aquela seleção minuciosa e bem específica para decidir quem seria a substituta da rainha Esther, da rainha Vasti. E nessa seleção, a pessoa que foi eleita foi Esther. Então, mais uma vez, um exemplo de uma pessoa que chega a um cargo político, vamos assim dizer, sim, e que, se olharmos o livro de Esther, nós vamos ver que ela foi uma grande referência para o povo judeu nesse período. Quando nós paramos para pensar sobre isso, aí vem mais uma vez a mesma sequência que aconteceu com José, que estava no calabouço, Daniel, que estava deportado, estava preso, Neemias, que era copeiro. Nós vamos encontrar aqui mais uma vez uma jovem que estava lá, na margem, vamos dizer assim, inferior da sociedade, e que Deus permitiu, claro que aqui existe toda uma interferência divina, mas Deus permitiu com que ela chegasse no trono. E a rainha Esther vai ser o exemplo de uma mulher que chegou no meio político, vamos usar essa expressão, mas que não manchou a sua índole. Nós temos o livro de Esther mostrando o seu testemunho, o seu caráter como uma boa serva de Deus, sem se envolver com a politicagem e com a corrupção. Muito bem. Presbítero Jonatas, agora que a gente já viu essa definição da palavra política e de que há exemplos fartos de homens e mulheres de Deus que tiveram vocação política e ainda assim conservaram-se íntegros, inclusive Esther jejuava no palácio, né? Jejuava no palácio. Então a gente percebe aí que ficou claro de que é possível a pessoa exercer a vocação política e necessariamente não se corromper, porque isso é uma questão mais de caráter do que da vocação que a pessoa está exercendo. Mas é bom também nós frisarmos que, diferente de um Estado onde prevalece, né, a forma de governo em que estabelece-se a monarquia e esse reino é hereditário de pai para filho e não há nenhuma participação do povo na eleição do seu representante, no Brasil nós vivemos uma realidade, graças a Deus, totalmente diferente sob esse aspecto, né? Nós vivemos aqui a forma de governo de república e o povo tem a autoridade, a autonomia, a capacidade de escolher o seu representante. Então, como igreja dentro desta realidade, qual deve ser a postura do cristão a respeito, por exemplo, da sua capacidade ou do seu direito inalienável de escolher o seu representante? Muito bem, evangelista. Eu penso que essa reflexão, não é, sobre esse direito e, consequentemente, o dever que está atrelado a ele, a postura correta inicial que poderíamos destacar é de que, como cristão, obviamente, nós devemos orar, pedir a direção de Deus, isso aí é imprescindível, visto que, antes de qualquer decisão, todo crente, né, em seu bom senso, ele pede a direção de Deus. Conforme diz Romanos capítulo 14, versículo 23, tudo que não é da fé é pecado, né? E nós precisamos da direção de Deus também. Mas precisamos destacar de que nós devemos orar e também analisar antes de exercer esse direito de votar. Como, por exemplo, devemos analisar as propostas, né, daqueles candidatos que estão, no caso, concorrendo a cargos, a funções as mais diversas, visto que esse ano, por exemplo, né, existe a eleição no nosso país, nós sabemos de que há necessidade de se analisar qual é a proposta, não é? Qual é a intenção, quais são as ideologias que aquele candidato assim defende, e analisar essas questões, não é? Não propriamente apenas votar ou demonstrar interesse de votar naquela pessoa por questões pessoais ou de simpatia, eu gosto desse, eu gosto daquele, visto que a falta de consciência política e dessa responsabilidade trouxe muitos malefícios para nós. Hoje, por exemplo, em nosso país, nós estamos enfrentando dificuldades de erros que foram cometidos no passado, pessoas que não analisaram,
não se aperceberam, por exemplo, de propostas que partidos ou que candidatos, enfim, defendiam, né? E a Bíblia mostra que nós devemos ter esse cuidado. Em Provérbios capítulo 29, versículo de número 2, traz uma recomendação que eu acho importante a gente destacar, quando diz o seguinte: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Isso serve de advertência, né, para a gente ter cuidado para analisar, visto que nós devemos escolher de forma correta, de forma responsável, quem serão os representantes que nós estaremos escolhendo. Então, inicialmente, poderíamos dizer de que a postura correta do cristão, claro, orar, pedir a direção a Deus, mas também analisar antes de exercer o seu direito de votar. Talvez alguém ache espiritual demais dizer que precise orar, mas sobre o que não precisamos orar? Nós precisamos orar para todas as coisas desta vida que precisamos, não é verdade? Não há necessidade alguma que não precise ser levada diante de Deus através da oração e da súplica. Mas ainda, irmão Alessandro, é preciso destacar que nós devemos ter esta consciência política, analisar o perfil do candidato, não é verdade? Para poder fazer a melhor escolha, né? Há pessoas que pensam porque votou no que perdeu, perdeu seu voto, né? Há quem diga assim, ele quer votar no que ganha. Não, a gente escolhe, independente dessa pessoa ter prevalecido sobre a outra ou não. O que importa naquela hora, o nosso posicionamento como cidadãos, até porque nós temos dupla cidadania. A Bíblia mostra isso. Nós não somos só cidadãos da terra, nem também só cidadãos do céu, porque há esses dois extremos, né? Há aqueles que dizem, não, eu sou do céu, nada aqui da terra. Aí fica alienado das coisas que estão acontecendo à sua volta. E aí o que entram pessoas que não temem a Deus, que não têm nenhuma reputação, não é isso? Uma boa moral, uma boa índole, e acabam trazendo grandes malefícios para a sociedade, não é isso? Então, se isolar da sua responsabilidade como cidadão terreno ou terrestre é um grande mal. E também pensar, né, somente nas coisas daqui, esquecer do céu. Mateus 6,33, Jesus diz, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, são dois extremos perigosos. Aí vem uma questão que o senhor já tocou nesse assunto, que é sobre política e politicagem. Há muitas pessoas que sabem do direito que têm, do dever que têm de votar, mas às vezes usam esse poder do voto como uma barganha para extrair do político ou daquela pessoa que está ocupando um cargo político ou pretende coisas pessoais para benefício próprio, e isso, diante da Bíblia, não é um comportamento que o cristão deve ter. Com toda certeza, evangelista. E a gente pode dizer que negociar o voto é crime. Eu acho que a maior arma que temos hoje são os dedos na hora de votar, escolher os números. Nossa arma não é pneu queimado, nossa arma não é protesto, nossa arma não é fazer vandalismo. Isso. Nossa arma é orar e agir. Agir na hora do dedo, digitando. Isso. Negociar o voto diante de candidatos por pura barganha, além de ser desonesto, é anticristão. E nós devemos ter cuidado porque as nossas atitudes agora, elas refletirão no futuro as consequências. O presbítero citou um texto, mas eu quero ler outro texto. Provérbios 28:12, diz assim, quando os justos, eu não estou falando aqui crentes, eu estou falando justo. Isso. Porque há crentes, me desculpe a expressão, que não praticam a justiça. Os que se dizem crentes, que se dizem, não é? Quando eu digo crentes, porque ele professa uma fé, ser crente, não é? Mas os que se dizem crentes, mas não são justos. No entanto, há aqueles que não são crentes, mas praticam a justiça. Então, eu não estou falando aqui de fé, para ninguém achar que nós estamos fazendo aqui, de repente, aproveitando o momento para se interpor e lançar, quem sabe, algum argumento favorável à igreja ou ao político. Não, não é isso. Estou lendo o texto diz, quando os justos triunfam, há grande alegria. Mas quando os ímpios aqui são aqueles que são desonestos, aqueles que prevaricam o direito, que são injustos. Quando os ímpios sobem ao governo, os homens escondem-se. Outro texto é o versículo 28. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam.
Há um outro texto, evangelista, só citando, eu sei que o tempo já está bem apertadinho, mas é Jó 24. Aqui está um exemplo muito interessante a partir do versículo 2, veja bem. Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão. Imagine, o órfão só tem aquilo, mas eles levam o jumento do órfão e tomam o penhor do boi da viúva. A única coisa que a viúva tem é o boi, mas o injusto faz isso, vai lá e leva aquilo que só a única coisa que ela tem. O texto continua, eles desviam do caminho os necessitados e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa, o campo raso dá mantimento a eles e a seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Então veja, quando há um governo injusto, até os pobres perdem aquilo que não têm. Não é nem o que tem, é o que não tem. Por quê? Porque o injusto está no comando. Inclusive, só endossando essa informação que o senhor trouxe aí, que se exige de todo e qualquer homem um comportamento justo, foi o que Daniel disse a Nabucodonosor. No capítulo 4 do livro do profeta Daniel, o versículo 27 diz, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então, quando o provérbio está dizendo quando os justos governam, ele está falando que se espera de todo e qualquer homem que tem vocação pública, não é isso? Que é papel do político trabalhar para o bem comum. Isso. Independente de cor, de raça, de sexo, ele deve trabalhar para beneficiar a todos, e não o benefício pessoal de uma pessoa em troca de um voto para que ele permaneça no poder. Exatamente. Então, eis aqui a importância de jamais, evangelista Marcelo, negociarmos nosso voto. Como já falamos aqui, nós temos a oração, mas nós temos a razão também. Isso. Analisar quais as propostas que são compatíveis à família, ao bem-estar do Estado. Isso. Como o presbítero Jonathan falou, não estamos falando aqui levantando placas denominacionais, nem de denominações, nem de religião. Até porque nós estamos em um Estado laico. Isso. E o Estado laico é a separação de Estado e Igreja, não é? Até porque na história da Igreja nós já vimos com Constantino, por exemplo, com Cilínio e também com Teodósio, que foram 3 imperadores romanos, 313 e 318, que tentaram juntar Estado e Igreja e deu no que deu. Então, jamais vai dar certo Estado e Igreja. Estado é uma coisa, Igreja é outra. Agora, o Estado e a Igreja trabalham juntos. Isso. Então, nós devemos ter cuidado e agir com sabedoria. Muito bem, nós vamos continuar sobre este assunto, né, ética cristã e política. Vamos para um breve intervalo, não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, nesta ocasião, estudando a lição de número 12 deste trimestre, com o tema Ética Cristã e Política. Neste terceiro bloco, continuaremos ainda falando sobre qual o posicionamento ético e cristão do servo de Deus em relação ao seu direito de votar. Já vimos aqui que o cristão deve orar e analisar cada candidato para fazer a melhor escolha. Vimos também que não convém jamais ao cristão comprometer o seu voto, barganhar o seu voto, não é isso? Em troca de benefícios pessoais, até porque não é função do político trabalhar para uma pessoa exclusivamente, senão para a coletividade. E que praticar esse tipo de negociação com o voto fere os princípios cristãos e é crime eleitoral. Mas vale ainda salientar, presbítero Jonathan Lucena, que nós devemos também, como cristãos, evitar o voto irresponsável, né? Votar sem refletir, sem analisar,
sem sentar para ver qual a melhor escolha para o nosso país. Por quê? Porque as decisões que nós tomamos vai afetar-nos durante 4 anos. E escolher uma pessoa que não tem capacidade, uma pessoa que não tem ideais que visam beneficiar a comunidade, beneficiar a sociedade, a nossa nação, isso vai nos trazer prejuízos talvez irreparáveis. Com certeza. Os próprios textos que já foram citados aqui no bloco anterior, de Provérbios, né? O capítulo 28, por exemplo, versículo 12, também o versículo 28 e o capítulo 29, versículo 2, de alguma forma já nos deu base para a gente pensar e afirmar, né, de que nós devemos evitar o voto irresponsável, para que não se corra no erro que já se ocorreu no passado, e inclusive está se colhendo hoje, erros que foram cometidos no passado, de homens que foram eleitos, não é, subiram ao poder, e que nem teme a Deus e nem respeita o próximo. Pode se enquadrar até dentro daquela expressão de Lucas 18:2, né? Do juiz iníquo, que nem temia a Deus e nem respeitava o próximo. E, infelizmente, essas pessoas têm chegado a esses cargos exatamente pela falta de reflexão. Já foi dito aqui, e um princípio que nós poderíamos lembrar, evangelista Marcelo, é de que nós devemos votar em pessoas de boa índole, não é? Eu acredito que, por exemplo, observar se de fato aquela pessoa tem a vocação para aquela função, se ela está devidamente qualificada para isso e, sobretudo, ter uma boa reputação. Visto que um princípio que nós podemos observar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, ou 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, quando Paulo diz assim, examinai tudo e retende o bem, a gente pode aplicar esse princípio também dentro dessa realidade. Sim. É analisar, averiguar, avaliar, ver se as pessoas que estão de fato pleiteando cargos enquadram-se dentro desse critério de ter vocação, de ter boas propostas, né, se interessa pelo bem alheio ou apenas está legislando em causa própria e está querendo enriquecer as custas dos outros. Isso, saber se tem um plano de governo interessante e não se fica se degladiando um com o outro e ninguém ouve proposta. Com né? certeza. Infelizmente, essa é a cultura, né, que nós estamos enfrentando e nós precisamos fazer a diferença. E esse ano nós temos a oportunidade de colocar isso em prática. E Mateus 5, 13 e 14, irmão Alessandro, fala para a gente ser sal da terra e luz do mundo, né? Há quem pense, não, mas já está profetizado que isso ia acontecer, então não tem como reverter esse quadro. Se a gente pensa assim, a gente vai cair no erro do determinismo, né? E isso vai aniquilar totalmente a liberdade que Deus concedeu a todo homem. E vale salientar que essa liberdade não pode ser usada de forma irresponsável, transformando em anarquia ou em omissão, que são os dois extremos bastante perigosos. Exatamente, evangelista Marcelo. E também devemos, como já foi falado no bloco passado, ter cuidado e fazer uma balança para não sermos nem extremamente políticos, esquecermos até de que a vida não está em torno somente da política. A política faz parte da vida de uma sociedade. Isso. Mas também não devemos ser apolíticos, né? Rejeitar a política de qualquer maneira e não querer nem mencionar. Não pode ser assim. Eu penso que essa sua fala foi muito interessante e é a partir disso, ministro, que eu posso dizer que o cristão ele pode e até deve exercer também funções políticas. É claro que quando eu falo que ele pode, eu estou dizendo que ele, além de poder votar pela própria Constituição do Brasil, isso é possível, nós sabemos disso, ele pode candidatar-se também. Para quê? Para influenciar. Até porque, como sal da terra, como o senhor citou o texto de Mateus, e luz do mundo, uma pessoa de boa índole que se candidate, por exemplo, um cristão, vamos aqui a expressão já aqui, um cristão é um cidadão brasileiro, pela Constituição, o artigo 5º, ele tem liberdade de se candidatar. Sim. Então, ele como sal da terra e luz do mundo, ele vai poder influenciar a geração. E alguém pode dizer, mas o Estado laico pode admitir um cristão exercer cargo político? É preciso fazer a diferença entre Estado laico e Estado laicista, né? Uma coisa é o Estado laico e outra coisa é um Estado laicista. O Estado entende que dentro do povo existem pessoas com as mais diversas crenças e que elas devem ser respeitadas e que é uma garantia da nossa Constituição a liberdade e o direito à crença. Exatamente. E sendo um direito público e subjetivo da natureza política, o sufrágio, que é a possibilidade de votar ou ser votado, é dado ao cristão também, não é? Eu, como crente, eu posso estar em meio a uma geração corrompida. Paulo diz isso.
que nós devemos estar em meio ou no meio, tem uma tradução que diz no meio de uma geração corrompida. E é a partir daí que vai haver a diferença, né? Há um texto que eu gostaria de citar, Provérbios, capítulo de número 11, evangelista, versículo 14, nos diz assim o texto, a Bíblia diz, não havendo a sábia direção, tem traduções que diz sábio, o sábio governo, tem uma tradução que diz isso, não havendo um sábio governo, o povo cai, veja que expressão forte, cair parece que está muito parecido com a nossa realidade brasileira, infelizmente. Mas, na multidão de conselhos, há segurança. Veja que coisa bonita. Então, o sucesso ou o insucesso, vou usar essa expressão, de uma nação, de um povo, vai depender de quem está ali. Então, eu posso dizer o que já foi citado de Provérbios 28:12. Quando os justos triunfam, mais uma vez vou dizer, quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Então eu penso que isso é um princípio que deve ser levado em sala de aula. Pode ser destacado ainda, presbítero Jonathan, acerca do cristão e os seus deveres em relação ao Estado, de que o cristão pode e deve exercer funções políticas, está dentro do poder, agora cabe à pessoa querer ou não, não é verdade? Mas também a Bíblia ensina a submissão ao Estado, né? A Bíblia não ensina jamais que no uso da liberdade nós promovamos a anarquia de forma alguma, né? Já vimos aqui que o maior ato de manifestação é no dia da votação, né? É não votando naquela pessoa que não correspondeu às expectativas que você tinha em relação a ela e votando em outra que demonstra um projeto de política que se enquadra dentro da sua cosmovisão. Então, o cristão deve submissão condicional ao Estado. Sim, inclusive porque o Estado é uma instituição estabelecida pelo próprio Deus. Nós já vimos aqui, o presbítero Alessandro lembrou, de que deve haver, não é, a separação, mas que ambos, eles não são excludentes, vamos dizer assim, mas deve ser respeitado. O Estado existe e a igreja existe. Ou seja, eles têm papéis distintos. Exato, mas deve ser considerado de que o Estado é o Estado, a igreja é a igreja. Mas, por exemplo, o próprio Senhor Jesus estabeleceu essa diferenciação. O professor pode citar em sala de aula ou ler com os alunos melhor, Mateus capítulo 22, versículos de 15 a 22, quando se houve a tentativa, por exemplo, de colocar Jesus contra o Estado, não é? Isso. E ele diz, não, de quem é esse desenho que está na moeda, né? De César, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Estado deve ser respeitado, né? Deve ser pago o imposto. Em Romanos capítulo 13, que é a leitura bíblica em classe, nos mostra que o Estado é ministro a serviço de Deus. Isso. Claro que nós não estamos dizendo aqui de que todas as determinações elaboradas ou executadas pelo Estado devem ser obedecidas incondicionalmente. Então, se é ministro de Deus, tudo que eles fizerem estão certo, não é isso? Permita-lhe interromper. Uma coisa é dizer que o Estado é ministro de Deus e outra coisa é atribuir divindade ao Estado, que aí é outra coisa, não é? O Estado é ministro de Deus, mas o Estado não é Deus, que é outro extremo que é extremamente perigoso. É um perigo quando o Estado quer ser arbitrário, quando ele é totalitário, invadindo até o direito pessoal, o direito do indivíduo. Aí é onde está o problema. Com certeza. E quando Paulo escreve os Romanos, ele vai exatamente estabelecer o papel de cada um desses que pertence à sociedade, não é? Tanto é que, historicamente, aqueles que se levantaram, o próprio Império Romano, né, que agiu dessa forma que o senhor descreveu, caiu porque não teve essa sensibilidade. E em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer de que esse Estado que está a serviço, ou que deve estar a serviço de Deus, ele tem pelo menos dois propósitos básicos. Quando a gente lê, por exemplo, capítulo 13, versículo 3 e 4, podemos dizer de que o propósito do Estado é a promoção do bem. É o que está no versículo 3 e o versículo 4. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. E o versículo 4, a parte A, Paulo diz, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Então, está aqui o papel definido. E também coibição do mal, que é o que diz o restante do versículo 4. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. E dentro dessa realidade, como o senhor bem pontuou e lembrou, a submissão que o próprio Paulo vai tratar aqui, versículo 1 fala sobre isso, a questão da consideração em pagar o imposto devido, mas essa submissão, bem lembrado pelo senhor, é condicional. Como o senhor disse, o Estado não pode assumir o papel de Deus e quando assim o faz, o crente não deve submeter, porque contraria
os princípios divinos. Não é? Isso pode ser visto, por exemplo, em Atos capítulo 5, versículo 29, quando o apóstolo se levanta na autoridade dada por Deus e diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando o Estado se levanta fora do papel estabelecido por Deus, contra os princípios de Deus, o cristão não deve submeter, porque a submissão ela é condicional, quando está subordinada, à orientação divina. E isso não caracteriza a anarquia, senão estabelecer prioridades. Nós nos submetemos ao Estado desde que o Estado não se oponha às leis de Deus, porque em questão de prioridade nós nos colocamos a favor de Deus. Não é isso? Por exemplo, a aprovação de aborto, do uso de drogas, não é isso? Então, essas coisas que possivelmente, né, alguém queira aprovar, se aprovarem, a igreja funciona como consciência para o Estado, proclamando que isso é pecado e que vai de encontro à palavra de Deus, né, ao nosso posicionamento à luz da palavra de Deus. Mas, concluindo esse terceiro bloco, irmão Alessandro, e já finalizando, deve ser uma postura do cristão também em relação ao Estado, Paulo ensina isso, orar por aqueles que ocupam cargos de eminência, né? Inclusive, até o Antigo Testamento nos fala sobre isso. Sim, evangelista Marcelo, os judeus eles tinham esse reconhecimento da importância de estar orando pelo Estado. Até porque quando o Estado vai bem, as cidades vão bem. Se as cidades vão bem, as famílias que moram nessas cidades também terão benefícios. Jeremias 29, versículo 7. O povo estava na Babilônia, em uma nação ímpia, distante de Deus, mas a orientação de Deus para o povo é: procurai a paz da cidade. Que cidade é essa? Babilônia. Isso. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Veja que aqui Deus está dizendo. E orai por ela, orai pela Babilônia. E o Senhor diz: ao Senhor, porque na sua paz, ou seja, na paz da Babilônia, vós tereis paz também. O texto de Esdras, capítulo 6, ministro, versículo 10, quando Ciro manda reconstruir a cidade e o templo, é interessante isso. O versículo 10 nos diz que depois que ele manda devolver tudo do templo, os utensílios do templo, manda investimento para reconstruir. Veja que existem ímpios que investem, me permita dizer, no reino. Ele investiu no reino, não é? Mas depois de tudo isso, diz o versículo 10, que depois que eles fizessem tudo isso, diz: para que se ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e pela vida dos seus filhos. Veja, Ciro reconhecendo que o povo de Israel, orando e sacrificando a Deus, pedindo por ele e pelo seu governo, ele seria abençoado. Então, como cristão, nós devemos orar por estes. Paulo diz a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5, que devemos orar pela salvação deles, para que Deus os alcance. Paulo também nos orienta que devemos orar para que haja um bom governo. Então, é dever nosso orar pelas autoridades e pelo Estado. Amém. Portanto, prezado professor e amigo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo vive em sociedade e respeita o Estado, colaborando inclusive com as autoridades que o representam na preservação da ordem pública e na formação de cidadãos de caráter íntegro e honesto, produtivos e conscientes de que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Romanos capítulo 13, versículo 4. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, depois de estudarmos uma lição tão maravilhosa como esta, que nos traz à mente a nossa responsabilidade como cidadãos da terra e do céu, nada melhor do que orarmos a Deus, pedindo a sua bênção sobre todos nós e principalmente sobre a nossa nação, a pátria verde e amarela, o Brasil, que precisa de uma intervenção de Deus. Vamos orar, presbítero Alessandro? Pois não, evangelista Marcelo. Querido Deus, nós queremos nesta ocasião, Senhor, rogar a tua bênção, porque nós sabemos, como diz o texto de Daniel, capítulo 2, versículo 21, é o Senhor quem estabelece governo, reis e tira reis. E nós queremos te pedir, Deus, neste momento, pela nação brasileira. Deus, nós te suplicamos, levanta, Senhor, Círios para governar este país.
homens que o Senhor pode chamar de meu mensageiro, mesmo que nunca tenha sido teu servo propriamente dito, mas nós entendemos assim, Senhor, porque ele estava executando o teu querer para o bem-estar daquele povo. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, neste momento que a nação brasileira, que vem sofrendo, Deus, há décadas, possa experimentar, Deus, um momento de refrigério, que os pobres, Senhor, os menos favorecidos desta nação, a todos aqueles indistintamente, Senhor, de raça, de cor, de religião, de credo, de fé, possam, Senhor, alcançar um momento histórico no Brasil de descanso, Senhor. Que a política do nosso país, Senhor, seja uma referência. Nós sabemos, ó Deus, que Tu governa todas as coisas e por isso nós te pedimos, levanta, Deus, um governo justo, piedoso a esse Brasil, para que possamos, Senhor, assim ter paz. E nós te pedimos pela paz da nossa nação. Continua conosco, veja a Tua igreja que aqui está orando, Senhor, de joelhos dobrados, apresentando cada governante. Nosso desejo é que as Tuas mãos estejam sobre a vida do Teu servo, pastor Ailton José Alves, nosso pastor presidente, toda a diretoria. Abençoa, Senhor, a diretoria da igreja, mas também abençoa a Rede Brasil de Comunicação, que tem sido esse veículo abençoador para a nação brasileira. Abençoa, Senhor, a superintendência das escolas bíblicas dominicais, Teu servo, pastor Nadi Jackson Saraiva e os demais que compõem aquela equipe. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos sobre ética cristã e política. Na próxima semana, estudaremos a última lição deste trimestre com o tema Ética Cristã e Redes Sociais. Participe do nosso programa enviando um e-mail para ebd@rbc1.com.br ou uma mensagem de texto pelo nosso WhatsApp. Lembrando que o programa vai ao ar na TV toda sexta e sábado, às 22 horas e no domingo às 7h30 da manhã. E também está disponível em nosso canal do YouTube. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o incomparável amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.